Ó, então eu estou gravando a aula a partir de agora, certinho? Podem me mandar o nome lá no bate-papo para valer como chamada, tá bom? Todo mundo já pode lá me mandar o nome, por favor. Deixa eu ver se Oi, tem alguém com dificuldade. Bia! Oi, bom dia! Como estamos? Tudo bem? Tudo bom? Muito jóia! Por que tá Lívia e Bianca? Vocês estão vendo a aula juntas? Sim, a gente tá vendo juntas. Tá, então é o seguinte, lá no bate-papo tem que me mandar primeiro o nome da Lívia e depois o nome da Bianca, tá? Não pode mandar o nome de uma só, não. Tem que mandar o nome das duas separado, tá? Beleza? Pessoal, acho que eu posso começar, né? Então, ao longo da aula, eu vou pedindo para vocês irem me mandando o nome de novo, porque tem gente que esquece, né? Aí, quando é 2 horas da tarde, nossa, Bia do céu, eu esqueci de mandar o nome, tá? Tudo bem? Posso começar então, né? Pessoal, hoje a nossa aula, ela vai ser bem parecida com uma aula de história, tá? Então, para a gente continuar os nossos estudos, a gente vai precisar de bastante recurso da história, tá? Alguém se lembra de qual é o país que nós estávamos falando até a aula passada? Estados Unidos. Isso, Estados Unidos. E aí, turma, ó, eu vou deixar a possibilidade de vocês ativarem o microfone de vocês quando quiserem tirar alguma dúvida, tá? Enquanto isso, vocês podem me mandando o nome lá no chat. Se alguém tiver alguma dúvida e não conseguir ativar o microfone, pode me mandar lá no chat, que de vez em quando eu vou dando uma sondadinha, tá? Puta, não era para ter começado desse slide aqui. Vamos lá. Tudo bem? Então, a gente falou até as nossas aulas passadas sobre aspectos físicos dos Estados Unidos, né? Então, a gente falou sobre clima, sobre vegetação, sobre relevo, né? Dos Estados Unidos. Agora, a gente vai falar um pouquinho da história de como que começou dentro dos Estados Unidos a ele ser ocupado, como que ele fez para ser um dos países mais ricos do mundo, o país mais rico do mundo, na verdade, e que mais influencia o nosso dia a dia. Se não me engano, eu encerrei a aula passada com o seguinte comentário, que eu tenho absoluta certeza que todos nós, inclusive eu, já ouviu algum artista, né, algum cantor, alguma banda que veio dos Estados Unidos, já assistiu algum filme que veio dos Estados Unidos, já leu algum livro de algum autor que é dos Estados Unidos, tem alguma roupa, algum objeto que veio dos Estados Unidos, que a marca é dos Estados Unidos, né? Então, esse país, como será que ele conseguiu ser o mais rico do mundo? Como será que ele conseguiu ser o país que mais influencia a cultura do nosso mundo inteiro? Né? Então, a gente vai começar a entender como é que os Estados Unidos surgiram. Tudo bem? E aí, quando vocês tiverem alguma dúvida ao longo da nossa aula, vocês podem ativar o microfone, tirar a dúvida, ou se quiser comentar alguma coisa que já saiba sobre o assunto, alguma curiosidade, algo que já leu, que viu na televisão, pode comentar conosco, tá? Então, hoje nós vamos falar como é que começou os Estados Unidos, como é que ele se formou, tá? Porque, por exemplo, a gente já estudou lá no 7º ano como é que o Brasil se formou. E os Estados Unidos? Como é que ele se formou? Bom, quando a gente observa um mapa dos Estados Unidos, a gente vê, né, o Alasca, a gente vê todo esse território dos Estados Unidos, aqui no Havaí, né, toda essa mancha, essas manchas verdes que estão nesse mapa, compreendem o território dos Estados Unidos, certo? Só que o que a gente conhece hoje como Estados Unidos não começou assim, começou com uma área muito menor. Então, quando eu observo como os Estados Unidos começaram, começou apenas com essa manchinha vermelha aqui, ó, tá? Então, as primeiras pessoas que chegaram nos Estados Unidos ocuparam 13 áreas, que foram chamadas de colônias, que são essas A gente áreas está aprendendo marcadas. isso com o Paulo. Oi? Bia, a gente acabou de estudar isso com o Paulo. Então, vocês vão poder me ajudar a completar com algumas coisas, tá bom? Isso vai ser bastante interessante. Tanto que as duas disciplinas vão andar agora caminhando com alguns assuntos.
Então, se vocês... Ah, a gente já estudou, já fez até desafio sobre essa matéria. Então, vocês vão estar craques sobre isso, tá? Inclusive, quando eu estiver falando, Bia, o Paulo falou tal coisa, tá? Que eu não contemplar aqui, vocês me puxem aí o assunto, ou se eu falar alguma coisa errada, vocês me puxem a orelha, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já estão craques, né? Então, nessa área aqui, que foram as áreas ocupadas pelos primeiros, né, indivíduos que chegaram nos Estados Unidos. Então, não é muito diferente, turma, essa área aqui do mapa que a gente conhece dos Estados Unidos, mas às vezes começou numa região muito pequenininha. Então, essas áreas ocupadas por eles foram chamadas de colônias, foram as 13 áreas que eles acabaram habitando. E aí, a gente divide essas colônias em colônias do norte e colônias do sul, certo? Beleza. E aí, vocês viram, né, que em cada parte dos Estados Unidos foi ocupada por essas pessoas tentando utilizar aquela área de alguma forma, tá? Nas áreas conhecidas como colônias do norte, as primeiras pessoas que chegaram ali olharam para as colônias do norte e pensaram o seguinte: o que nós vamos fazer nesse lugar? Aqui não, parece que não tem ouro, o clima daqui é muito parecido do lugar que a gente veio, que lugar que é? Inglaterra. Então, a gente não vai conseguir praticar uma agricultura muito intensa, muito diferente do que já tem na Inglaterra. Não tem grandes florestas nessa região aqui que eu possa explorar para poder comercializar lá na Europa. Então, as colônias do norte, num primeiro momento, não tinham muitos atrativos para as pessoas que chegaram naquela região. Só que, por outro lado, nessas colônias do sul, de Virgínia até Geórgia, o clima já era um pouco mais quente, as temperaturas eram um pouco maiores, e isso facilitava com que as pessoas que se instalaram nas colônias do sul pudessem fazer algum tipo de exploração agrícola daquela área. E aí, então, esses indivíduos que se instalaram nas colônias do sul começaram a praticar alguns tipos de agricultura, como, por exemplo, plantar o tabaco e, principalmente, plantar algodão. Para que plantar algodão? As pessoas que chegaram aqui nos Estados Unidos, elas vieram da Inglaterra, tanto as que se instalaram na colônia do norte como nas colônias do sul. E nesse período, a Inglaterra tinha um grande potencial de produção de roupas, tá? Porque as suas fábricas produziam muito, tá? Até porque elas tinham passado pela Revolução Industrial. E aí, esse algodão que era plantado nas colônias do sul serviriam de matéria-prima para as indústrias que produziam tecidos lá na Inglaterra, né? Então, nessas colônias do sul, a condição climática era extremamente favorável para a produção de algodão, que abasteceria em grande intensidade as indústrias lá da Inglaterra. Tudo bem? E aí, as primeiras pessoas que se instalaram nessas colônias do sul foram batizadas de pais peregrinos. Por quê? Porque essas pessoas, esses colonos que chegaram nas colônias do sul, eles eram peregrinos porque eles lá na Inglaterra estavam sofrendo perseguições religiosas, tá? E aí, para preservar a sua vida, eles acabaram vindo para a América com o intuito de preservar a sua vida e não ter nenhuma perseguição religiosa, né? Então, num primeiro momento, eles se situaram nas colônias do sul e depois se espalharam lá para a colônia do norte, tá? Por quê? Lá na região do sul, nas colônias do sul, esses pais peregrinos, eles viram a oportunidade de conseguir criar uma sociedade onde eles pudessem manifestar suas crenças religiosas sem ninguém ser perseguido, tá? Então, eles chegaram lá nas colônias do sul com muito entusiasmo, com uma vontade muito grande de fazer aquela área ser bastante produtiva, tá? E aí, nas colônias do norte, né, quem chegou lá não tinha muito intuito de desenvolver, né, agricultura, não acharam muita riqueza, né? Então, a população que chegou nas colônias do norte batizaram aquelas colônias, né, de Nova Inglaterra.
Vamos viver aqui do mesmo jeito que a gente vivia lá na Inglaterra. Vamos tentar nos autogovernar. Beleza, a gente depende da Inglaterra, tal, mas a gente pode criar nossas próprias leis, as nossas próprias regras, né? E aí, esses peregrinos que chegavam nas colônias do norte, eles se comprometeram com a Inglaterra a tornar aquele local um local desenvolvido, tendo políticas, tendo regras, leis que fizessem essa nova Inglaterra tão próspera quanto a Inglaterra lá na Europa, tá? E aí, a gente percebe que a forma como esses peregrinos das colônias do norte e das colônias do sul fizeram uso da terra de maneiras diferentes. Ou seja, esses ingleses que chegaram naquele território que mais tarde se chamaria Estados Unidos, exploraram o solo de maneira diferente. Então, a gente pode dizer que esses ingleses lá nos Estados Unidos, eles acabaram colonizando os Estados Unidos de duas formas diferentes. Então, quais são os tipos de colonização que nós conhecemos, que nós temos? A colônia de povoamento e a colônia de exploração. São duas formas diferentes de eu explorar o solo daquela área. Tudo bem? Então, vamos ver quais que são as características de uma colônia de povoamento. Bom, num local que vai sofrer características da colônia de povoamento, vai ter uma produção agrícola baseada na pequena propriedade. Então, são áreas rurais, são sítios bem pequenos, aonde eu vou produzir em pequenas áreas, seja alimentos, seja matérias-primas, como, por exemplo, para produzir roupas ou algodão. Enquanto que lá na colônia de exploração, eu percebo que a produção agrícola não vai ser em área pequenininha, vai ser em áreas gigantescas, em latifúndios. O que é latifúndio? É uma grande propriedade de terra que pertence a uma única pessoa, tá? Então, lá na colônia de povoamento, a produção agrícola é numa área pequena. Na colônia de exploração, essa produção agrícola é em uma grande propriedade. Lá na colônia de povoamento, pessoal, geralmente aquilo que é produzido é para ser comercializado dentro do próprio país. Geralmente são alimentos para garantir a subsistência da própria família. Lá na colônia de exploração, eu pratico a monocultura. O que é monocultura? Plantio de uma coisa só. Então, por exemplo, em local que sofreu colônia de exploração, nesse latifúndio, eu não planto várias coisas, eu planto uma coisa só, como, por exemplo, a cana, o algodão, o tabaco, o café, tá? Aí, a gente vê essa diferença. Lá na colônia de povoamento, na pequena propriedade, eu posso plantar vários tipos de coisa, né? Enquanto que na colônia de exploração, eu planto apenas uma coisa só, ok? E aí, pessoal, tudo aquilo que é produzido na colônia de povoamento é voltado para ser comercializado dentro do próprio país, ou seja, para atender o mercado interno. Enquanto que tudo aquilo que eu produzo numa colônia de exploração, eu vou exportar, vou mandar para outro país. No caso dos Estados Unidos, o que era produzido aonde sofreu colonização de exploração era mandado para a Inglaterra para abastecer as indústrias, principalmente o algodão, para abastecer a indústria têxtil, ok? No caso das colônias de povoamento, dentro das propriedades, o trabalho era livre. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma propriedade e eu preciso de mão de obra para ser empregada nessa minha propriedade, eu vou contratar alguém para trabalhar para mim. Então, essa pessoa, ao final daquela jornada de trabalho, vai receber um pagamento por isso. Ela vai decidir se ela quer ou não trabalhar, né? Já na colônia de exploração, nesses latifúndios monocultores, eu vou utilizar uma mão de obra escrava, tá? Que pode ser indígena, né, nativa daquela área, ou pode ser de mão de obra escrava negra. De onde é que vem a maioria desses negros? Vem lá da África, tá? E os Estados Unidos, pessoal, sofreu um tipo de colonização mista. Em algumas partes dos Estados Unidos, observamos a colonização de
povoamento com todas essas características, e em outras partes dos Estados Unidos, daquelas 13 colônias, sofreu colonização de exploração. Então, se a gente fosse observar as 13 colônias, as colônias do norte, as colônias do sul, como que a gente analisaria? As colônias do norte sofreram colonização de povoamento, enquanto que as colônias do sul sofreram colonização de exploração, exatamente obedecendo a essa tabela aqui, com essas mesmas características. Então, na parte norte das colônias dos Estados Unidos, a gente tem a população livre sendo empregada em pequenas propriedades. Enquanto que nas colônias do sul, eu tenho a população escrava, seja ela indígena ou então africana, sendo utilizada como escrava naquelas fazendas monocultoras, certinho? E aí, as características, já comentei com vocês, né? As características das colônias do norte e das colônias do sul. Tudo bem? Certinho? Alguma dúvida sobre isso daqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar? Não? Então eu vou seguir. Só que acontece, pessoal, que essas 13 colônias, elas não continuaram do jeito que eram. Os Estados Unidos não era mais só aquilo. Aconteceu alguma coisa em que houve uma modificação. As 13 colônias não continuaram do jeito que estavam, né? Então, houve um processo em que essas 13 colônias começaram a pedir independência da Inglaterra, ou seja, elas não queriam mais ficar sob domínio da Inglaterra. Então, foi aí que os Estados Unidos começaram a tomar forma. Mas vamos ver o que aconteceu até os Estados Unidos, essas 13 colônias, conquistarem a sua independência. Bom, a gente pode dizer que desde que os primeiros ingleses chegaram aqui nos Estados Unidos, né, os reis ingleses, eles pouco se envolviam com os Estados Unidos. Tá, beleza, é uma área no Novo Mundo que eu domino, que participa do meu império, mas tudo aquilo que os Estados Unidos tinham, que eles tinham noção, pelo menos até aquele período, não dava grandes lucros para a Inglaterra. Então, o que no máximo o rei inglês fazia era obrigar esses colonos a pagar tributos sobre os lucros que eles tinham daquilo que era produzido, seja nas colônias do norte ou seja nas colônias do sul. A única coisa que eles tinham que fazer era pagar imposto, tá? O que não gerava grandes lucros, isso para a Inglaterra. Só que, lá por volta, meados do século XVIII, alguns colonos começaram a observar que a Inglaterra pouco influenciava na política, nas regras, no sistema de produção, que eles já tinham no seu modo de vida. Então, esses colonos percebiam que eles precisavam pouco da coroa inglesa para sobreviver. E que eles podiam, de certa forma, ser independentes, não precisavam ficar sob domínio dos ingleses. Que tal será se eles não obedecessem mais o que a coroa inglesa falava, né? Só que acontece o seguinte, além de buscar essa autonomia, existiam algumas causas secundárias que fizeram esses colonos a buscar a sua independência em relação à Inglaterra, né? Uma das causas que a gente pode falar é a Guerra dos 7 Anos. O que foi essa Guerra dos 7 Anos? Foi uma disputa entre a França e a Inglaterra para dominar áreas lá na Ásia e algumas áreas aqui na América, tá? Lá na América do Norte. E aí, no caso aqui da América, tropas inglesas e tropas francesas se entraram em conflito durante 7 anos, tá? Para ver quem é que dominava cada área. Essa Guerra dos 7 Anos, ela acabou tendo como vitoriosa a Inglaterra, tá? E a Inglaterra acabou aqui na América dominando algumas áreas que até então era da França, tá? E aí, mesmo que a Inglaterra saísse vitoriosa, como ela saiu, envolvendo uma guerra que custa dinheiro, né? E aí ela saiu meio enfraquecida dessa guerra, mesmo tendo dominado vários novos territórios. E aí, o que a Inglaterra fez lá meados, né, aqui do século XVIII para diminuir
essa crise que ela estava começando a enfrentar com os gastos que ela teve com a guerra? Ela começou, basicamente, a criar algumas leis proibitivas com o intuito de aumentar a arrecadação de imposto. Por exemplo, ela criou a que a gente conhece como Lei do Selo. O que foi essa Lei do Selo? Qualquer produto criado dentro dos Estados Unidos deveria ter esse selo aqui, ó, que era um selo real. Se o produto não tivesse esse selo e fosse pego pela fiscalização, aquele indivíduo que estava produzindo essa mercadoria e comercializando ela sem o selo pagava uma multa pesadíssima. E para que você consiga ter esse selo para colocar no seu produto, você pagava um imposto muito alto para a coroa inglesa. Aí, por exemplo, a gente tem o imposto do chá, a lei do chá, ou seja, vários impostos começaram a ser cobrados dos produtos gerados aqui nos Estados Unidos. Para que eles criaram esses impostos? Uma, para aumentar a quantidade de dinheiro arrecadada, e eles queriam que a população que vivia aqui nas 13 colônias na América comprassem produtos das indústrias dos Estados Unidos, tá? E isso fez com que os colonos começassem a ficar de saco cheio, porque eles pagavam muitos impostos, muitas das vezes, de tanto imposto que eles pagavam sobre os produtos, eles acabavam ficando no prejuízo. E somado, né, à vontade de independência, aos impostos, eles também tiveram medo de vários ataques indígenas, porque o território dos Estados Unidos, ele também era povoado por povos nativos, que eram índios dos Estados Unidos. E aí, eles acabaram, de certa forma, tendo medo de serem atacados pelos índios. Por quê? Como os Estados Unidos tinham ganhado a Guerra dos 7 Anos, novas áreas foram incorporadas aos Estados Unidos, que até então era de domínio dos franceses, né? E aí, esses colonos que já estavam dentro dos Estados Unidos, eles queriam, eles mesmos, terem o domínio dessas novas áreas, certo? Só que o que a Inglaterra fez? Ao invés de dar essas novas terras para os colonos que já estavam nos Estados Unidos, a Inglaterra pegou outros novos colonos para enviar para os Estados Unidos ficarem nessas novas terras conquistadas. E aí, esse novo grupo de colonos que chegou para ocupar essa nova área tinha que expulsar os indígenas das novas terras que eles estavam ocupando. Só que os indígenas, eles eram muito agressivos, o que muitas das vezes causavam medo nesses colonos desses indígenas se unirem e tentar expulsá-los dali. Então, somando todas essas causas, fizeram com que algumas pessoas buscassem formas para conseguir independência da Inglaterra. E aí, o primeiro passo para isso foi a organização do primeiro Congresso Continental lá dentro dos Estados Unidos, tá? Então, esse primeiro Congresso Continental, ele foi realizado no ano de 1755, tá? Nesse período, lá na Europa, o iluminismo, que era uma forma de pensar sem levar em consideração aspectos religiosos, priorizando mais a ciência, a filosofia, começou a chegar aqui na América. E essa inspiração iluminista fez com que alguns líderes se reunissem para conseguir pensar quais seriam as formas de reduzir a influência da Inglaterra dentro dos Estados Unidos. E alguns líderes, né, talvez vocês já devem ter ouvido falar o nome de algum deles, como Thomas Jefferson, o Samuel Adams, o Richard Lee e o Benjamin Franklin, né? São líderes que organizaram o primeiro Congresso Continental. Esse primeiro combate, que juntou um grupo de civis para lutar contra o exército inglês, não tinha o intuito de separar os Estados Unidos da Inglaterra nesse primeiro momento. Eles queriam simplesmente que os Estados Unidos pudessem pagar menos impostos à Inglaterra. Só que acabou acontecendo, a Inglaterra não fez isso. Nesse primeiro momento, né, o primeiro Congresso Continental, ele acabou não surtindo efeito. A Inglaterra continuou colonizando as 13 colônias, né, cobrando muitos impostos e regularizando cada vez mais as ações de quem queria produzir
dentro das 13 colônias. E aí, no ano seguinte, já que não houve um resultado esperado no primeiro combate, em 1776 foi organizado o segundo Congresso Continental, aonde foi organizado um grupo de pessoas extremamente armadas para lutar contra o exército inglês. E como esses colonos estavam muito bem organizados, eles conseguiram derrotar o exército inglês. Tá? E aí, essa derrota do exército inglês acabou no ano de 1776, trazendo para os Estados Unidos a possibilidade deles serem independentes, não dependerem aí da Inglaterra. E aí, os Estados Unidos, para evitar uma retaguarda, né, uma revanche da Inglaterra, eles acabam formando um exército colonial. Com uma grande quantidade de pessoas, os colonos começaram a pagar muito bem esses soldados, a armar muito bem esses soldados, para que se a Inglaterra quisesse buscar uma revanche para recuperar o território que acabava de ser perdido, a Inglaterra não tivesse chance. E, de fato, a Inglaterra percebeu que não havia possibilidade de ganhar desse exército colonial, porque eles estavam realmente muito bem organizados. E aqui nós temos algumas fotos, né, no lado esquerdo aí da sua tela, mostrando que essa batalha, né, de busca de independência, ela não foi algo rápido, ela não foi algo simples. Essa primeira foto está na nossa apostila de história. Ah, muito bom, né? Que vai mostrar para vocês que esse processo de independência não foi algo muito pacífico, né? Não foi um acordo, foi um conjunto de batalhas mesmo, né? Então, nessa primeira aqui mostra, por exemplo, a Batalha dos 7 Anos, que levou a insatisfação, né, por parte dos colonos, uma insatisfação ainda maior com a coroa britânica. E aí, de fato, no dia 4 de julho de 76, foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e até hoje é amplamente comemorado pelos Estados Unidos, né? No Brasil, o 7 de setembro é comemorado porque é feriado para nós e a gente nem sequer lembra o motivo, né? Lá nos Estados Unidos, o 4 de julho deles é um feriado que a população, de fato, para ver as festividades de comemoração da independência, né? Então, os Estados Unidos, a partir desse período, ele começa a se autogovernar, né? Os Estados Unidos agora, ele não depende da influência de um outro país para conseguir se desenvolver, para conseguir criar os mecanismos para crescer a economia, para cobrar impostos, para criar sua própria política. Tá? Então, 4 de julho de 1776, através do segundo Congresso Continental, é que os Estados Unidos conquistam a sua independência. E é a partir daí que ele começa a crescer, ele começa a ter capacidade de influenciar muitos países ao redor do mundo, inclusive até os dias de hoje. Aí, isso é assunto para as próximas aulas. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Alguém quer comentar alguma coisa da aula de história que vocês tiveram agora há pouco, do desafio? Não. Às vezes teria sido bom ter tido essa aula antes do desafio, servir de revisão, né? Bom. Bia, a gente vai estudar. A gente vai falar sobre a Guerra de Secessão? Vai falar. Tá? Que ela é importante também. Mas eu não vou dar tanta ênfase assim a ela quando vocês veem lá em história. Tá? Ah, sim. Beleza? Que aqui é bem mais pra gente entender como é que os Estados Unidos foi se fortificando. Tá? Bia, Oi. depois de quanto tempo que, depois que os Estados Unidos teve a independência, depois de quantos anos eles começaram a ter escravidão lá nos Estados Unidos? Desde que as colônias do Sul começaram a se instalar, a Inglaterra já mandava colonos, escravos para lá. Desde o início da colonização. Do início do século XVII já tinha mas aí as colônias do Norte não tinham, né? Não. Era só na do Sul para trabalharem naquelas fazendas, principalmente na produção de tabaco e também de algodão. Entendi. Certo? Obrigada, Bia. Desde o início da colonização, a escravidão já existia, tá? Última chamada aí, para quem não colocou o nome no bate-papo, me mandar, por favor. Certinho? E eu tenho alguns recados para vocês, tá? Seguinte,
Vocês já devem ter visto no SAS Conecta, que a Elvira mandou para o e-mail dos pais de vocês, os responsáveis, que no dia 28 de maio nós teremos o nosso desafio virtual, certo? Então, até lá, a gente tem um tempinho ainda, tem alguns dias, mas eu já quero combinar com vocês como é que vai funcionar. Esse desafio virtual, se não me engano, eu fiz 25 questões, acho que para o oitavo ano até agora, tá? Vai ser no dia 28. Como que eu vou fazer esse primeiro desafio? Para não prejudicá-los, né, como é muita coisa, eu vou cobrar toda a apostila 1, tá? A apostila 1 inteira. Então, esse primeiro desafio vai ser a primeira apostila inteira. Então, no dia 28, quando der 8 horas da manhã, eu vou colocar o link no SAS Conecta e lá no grupo do WhatsApp, ok? E aí eu vou deixar esse link disponível até 8 horas da noite. Então, se você vai acessar o WhatsApp, vai acessar o SAS Conecta, você vai ter a possibilidade de ter o dia todo para responder as questões do Google Forms do desafio virtual. Você vai poder E pode ter consulta? Vai poder constar apostila, constar o Google, constar as videoaulas, o que você quiser. Então, se você entrar 7 horas da manhã, o link não vai estar disponível. Mas se você entrar 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, você vai conseguir responder, ok? A qualquer hora do dia, até às 8 horas da noite. Beleza? Ah, Bia, eu entrei, era 9h30 da noite e não consegui responder. Óbvio, porque eu encerro o envio de respostas às 8 horas da noite. Beleza? Certo? E aí, pessoal, por exemplo, eu posso colocar lá um ponto para cada questão. Só que não vai valer, claro, né, 30 pontos do nosso bimestre, né? Assim, né? Então, aquilo lá, aqueles pontos, depois eu faço uma média, tá? De quanto seria para uma atividade. Ou eu posso, por exemplo, dar 5 desafios e fazer uma média para ver quanto seria a nota de uma prova, tá bom? Certinho? Então, esse primeiro desafio, eu vou fazer ele deixar o dia inteirinho disponível, porque como é bastante matéria, para que você consiga ter tempo de pensar, de pesquisar e fazer. Os próximos, turma, eu posso fazer da seguinte forma, né? Conversei com a Elvira, que eu não sei se eu vou fazer, eu acho que eu não vou fazer isso de colocar online, tipo agora. Ah, vou disponibilizar o link agora, vocês têm 15 minutos para me responder. Daqui a 15 minutos eu desativo o envio de resposta. Não vou fazer isso. Tá? O que eu posso fazer é disponibilizar agora e quando for 2 horas da tarde eu tiro o link, por exemplo. Tá? Mas o primeiro, que vai ser no dia 28, eu vou deixar o dia todo para vocês fazerem. Tudo bem? Certinho? E aí, até lá, eu vou mostrando para vocês como é que eu vou cobrar as nossas atividades, tá? As questões desse desafio. Beleza? Então, só para vocês não se preocuparem muito. Então, o que vai cair no desafio virtual, no primeiro desafio virtual? A apostila 1 inteira. Aí, depois que a gente terminar esse capítulo da apostila 2, que a gente está falando agora dos Estados Unidos, eu faço o segundo desafio, tá? Então, essa apostila 2, eu quero fazer 3 desafios. A gente fez nenhum até agora sobre ele, tá? Tudo bem? Da apostila 1 vão ficar 2 desafios. Lembram que vocês fizeram para mim da análise da pirâmide etária, que era sobre a Paraíba, se não me engano? Né? Vocês fizeram um. Agora vocês vão fazer mais outro. Então, da apostila 1 vão ficar 2 desafios e da apostila 2 vão ser 3 desafios. Tá? Tudo bem? E eu queria que vocês se dedicassem àqueles alunos que não fizeram, que façam o próximo, por favor, senão vou ficar sem nota. Belezinha? Certo? Tem gente que não me mandou o nome no bate-papo até agora. Beleza? Me manda o seu nome, senão vai ficar com falta na aula. Você não vai querer que a Elvira fique ligando aí na sua casa. Oi? Recebeu o meu? Acho que sim, Pastilha tinha lido o seu nome aí. Tem gente que não me mandou o nome, tá? Me manda o nome quem não mandou ainda. Beleza? Eu vou mandar de Olha novo isso, pra meu, tá aí, porque eu saí da reunião e eu não consigo ver se eu mandei. Você já tinha mandado antes ou não? Eu tinha. Então não precisa mandar de novo. Mas se você quiser garantir, pode mandar. Tá? Vou mandar então. Quem já mandou uma vez não precisa mandar de novo, não, viu, turma? Certinho? Quem não mandou, manda, porque senão depois não fica salvo.
Beleza? Pessoal, assim que terminar de converter o vídeo, eu vou colocar lá no SAS Conecta o link do vídeo e também a tarefa. Se alguém já quiser anotar, qual que é a tarefa da aula? Deixa eu achar. Página 21. Só a página 21 por enquanto, tá? Para a próxima aula, beleza? E aí a gente já está encerrando esse capítulo aqui. Faltam mais algumas coisinhas para eu comentar. Tudo bem, turma? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Última chance. Não, tá tranquilo. Tudo certo? Perfeito. Ok? Então, ó, façam atividade. A nossa próxima aula será na quarta-feira. Na quarta a gente vai fazer bastante coisa já para dar uma adiantada no conteúdo. Tá bom? Ô, Bia, dia 28 dá sem ser nessa outra segunda, na próxima? Deixa eu confirmar aqui no calendário, só um minuto. Dia 28 vai ser nós estamos em maio, né? Acho que quinta-feira. Eu vou liberar na quinta-feira para vocês. Tá? Da semana Aí, que vem. Isso, da semana que vem. Então, ó, na quarta, dia 27, eu tenho aula com vocês. Lembro vocês que tem esse desafio, né? Explico se tiver alguma orientação específica para cada questão. E aí, no dia 28 cedo, eu já libero E quantas questões são? Se não me engano, eu fiz com 25 questões. Nossa, Deus! É a apostila 5 inteira, né? Então, algumas questões que eu me lembro Apostila são 5, Bia? questões 25. Então, algumas questões é para você marcar a resposta correta, outra é marcar a resposta incorreta, outra de responder por extenso a resposta, tá? Então, tem várias coisas aí para a gente colocar. Beleza? Tá bom? Não se preocupa. Tá? Então, por exemplo, se você vê lá, por exemplo, 25 questões e você só acertou 5, não quer dizer que você vai com 5 no bimestre, viu, gente? Não existe isso. Tá? Depois eu vou pegar todos os desafios e ver a média que você tirou. Tá bom? Tá? Isso como se fosse uma prova. Tá? Não é porque você tirou 20 no desafio que você vai tirar 20 no bimestre. Tá bom? Certo? Perfeito? Então, gente, Tchau, beijo, Bia. fiquem com Fica com Deus. Deus. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês, tá? Gente, também Na tenho muita saudade, próxima, Bia. vocês ativam aí as câmeras para eu ver, porque até agora, na aula de hoje, eu vi só a Gabi, a Lívia com a Bianca e a Letícia. Acho que eu não vi mais pessoas aqui. Tá bom? Ativem as câmeras para eu ver vocês um pouquinho. Oi, Luana. Café, como sempre. Oi? Tá? Para eu vê-los um pouquinho. Quero Oi, Ana estragar o celular de Luísa. ninguém, nem o computador, então não. Ai, meu Deus. Tá bom? Então, ó, tchau. Bom almoço para todo mundo. Eu também estou morrendo de fome, tá? Fiquem com Deus, turma. Beijinhos, Tchau, viu? Bia. Beijos. Falou, Bia. Tchau.